O que não dá, na minha visão, para aceitar a ideia de que o Estado cumprirá a função de guardião da verdade. Todas as experiências históricas, né, que nós temos registro, onde o Estado se coloca à posição do grande ditador, do bom ditador, quer dizer, ele arbitrando sobre a verdade, foram desastrosas. Não é? O Brasil dos últimos anos é uma espécie de experimento social, não sei se é um experimento natural, mas é um experimento social de como a ideia do Estado disciplinador da verdade, o guardião, essa ideia da democracia militando, Karl Wallerstein, né, tropicalizar, não funciona. E nós temos já 5, 6 anos de experimento, exatamente. Vamos lá, nós censuramos no Brasil em nome dessa ideia de que a democracia deve produzir uma certa lógica de exceção para proteger a si mesma, porque essa, no fundo, é lógica, né? Que os instrumentos da democracia não são fortes o suficientes para proteger a própria democracia. Então nós precisamos de outra coisa. Nós precisamos dar poderes especiais para o Estado, nós podemos dar esses poderes subjetivos de interpretação sobre as palavras. Vai mais longe ainda, Schiller. Como? Vai mais longe ainda. A sociedade não sabe para onde ela ir, o STF sabe. Então a gente sabe que não pode ter censura prévia no Brasil, mas a gente aceita a censura prévia, como aconteceu a rodo no Brasil nos últimos anos. Ah, não, porque agora é necessário, nós temos que corrigir isso, então um pouquinho de autoritarismo instrumental é necessário para corrigir, ou salvar, ou proteger a própria democracia. Certo? Isso me foda. A frase foi dita pela própria Carmen Lúcia. Pois é, então, né, nós exatamente aceitamos uma ministra dizendo que, não, nesse caso, uma pitadinha de censura prévia vai ser importante, e na verdade não era, né, era um documentário que ninguém o STF proibiu sem nenhum ministro ver o documentário. Sem ninguém saber o documentário. Ditadura, pelo menos eles viam os filmes, né? A pergunta, divulgar aquele documentário, lançar, faria grande diferença. Nós censuramos no Brasil nos últimos anos um economista chamado Marcos Sintra porque fez um tweet questionando o resultado de algumas urnas. Nós censuramos um um youtuber, porque ele disse que achava que mesmo um partido nazista teria que ter liberdade de expressão. É uma opinião da qual eu discordo, mas é uma opinião dele. Ele não está defendendo o nazismo, ele está dizendo que defendendo uma visão libertária. Aliás, primeira emenda nos Estados Unidos é assim. Então, por exemplo, se eu digo assim, não pode ter censura prévia no Brasil. Todos concordam, se a gente colocar aqui dezenas de juristas aqui, todos vão concordar que no ordenamento jurídico brasileiro a censura prévia é vedada. Inclusive, eu acho que membros do Supremo Tribunal Federal concordariam com isso aqui. Não, eles dizem isso com muita ênfase. Inclusive. Agora, por que cargas d'água a censura prévia é praticada em larga escala no Brasil nos últimos anos? E está tudo bem, está tudo legal, tudo em nome da democracia militante, da lógica da exceção, ou só agora já é 6 anos. Então vai ser mais 6. Então, assim, o judiciário como um todo não tem mandato para proteger a nossa civilização. O mandato deles é para fazer cumprir a Constituição e as leis.